para falar aquilo que o Senhor propôs no nosso coração. É uma alegria, é uma satisfação rever todos os nossos irmãos aqui de Campo Redondo, os obreiros, alguns amigos. Que Deus em Cristo continue abençoando essa amada igreja em tudo. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, levante ela assim. Levante ela lá em cima, a Bíblia Sagrada. Esta é a palavra de Deus. Abra, por favor, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18. Primeira carta de Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto, capítulo de número 1, versículo de número 18. A você que ouve este serviço de som, que o Senhor possa continuar a abençoar a sua vida e que você continue com os ouvidos e, sobretudo, o coração aberto para a palavra de Deus. Quantos encontraram a referência bíblica? Diga glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18, está escrito assim: porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Diga amém. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler na referida carta de Paulo à igreja que estava em Corinto, no capítulo de número 1, versículo de número 18, é um texto bem conhecido da igreja do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo menção da mensagem poderosa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando Paulo usa a expressão, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A primeira frase deste verso, Paulo está fazendo uma defesa. A cidade de Corinto era uma cidade de panteão, que recebia grandes filósofos em sua época. No ano 56 da era cristã, Corinto era uma cidade cosmopolita, de aproximadamente 200 mil habitantes. E todos os dias havia filósofos trazendo os seus pensamentos e as suas teses em praça pública. E a mensagem desses filósofos era exatamente um contraponto à mensagem do Evangelho. Esses filósofos diziam que a mensagem, a morte da mensagem de Jesus Cristo na cruz do Calvário era uma loucura, pois eles não acreditavam. Paulo, tomando conhecimento, orienta a igreja de Corinto e diz: para eles isso pode ser loucura, essa mensagem pode ser loucura, mas para nós que entendemos a salvação, para nós que somos salvos, essa mensagem é poder de Deus. Glória ao nome de Jesus para sempre. Tomando desse pressuposto dessa mensagem, nós vemos que Paulo está aqui exatamente falando da mensagem
da morte de Cristo na cruz do Calvário, quando ele declara que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, para os que não entenderam essa mensagem. Em contrapartida, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está fazendo referência à morte de Cristo na cruz do Calvário. Essa morte de Jesus que é tão importante para aqueles que a entenderam. Essa mensagem da cruz, ela é tão maravilhosa na Bíblia Sagrada, que esta mensagem está entre as 3 principais mensagens centrais da Bíblia, sendo a primeira delas a mensagem da morte, a segunda, a mensagem da ressurreição de Cristo dentre os mortos para a nossa justificação, e a terceira mensagem principal é a mensagem da esperança da igreja, do retorno do grande rei para arrebatar a sua igreja para estar eternamente com ele. Logo, essa mensagem é tão importante que a Bíblia Sagrada no Novo Testamento menciona referências acerca da morte de Jesus por cerca de 175 referências bíblicas no Novo Testamento. Essa mensagem da morte de Cristo na cruz, ela é tão maravilhosa que todos os discípulos e apóstolos que escreveram cartas para as igrejas, seja cartas paulinas, cartas pastorais ou cartas gerais, dedicaram pelo menos um capítulo a falar da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela é tão maravilhosa que o apóstolo Paulo foi, dentre os apóstolos, o mais que falou na morte de Jesus Cristo. Aliás, Paulo, o principal assunto que Paulo gostava de pregar era sobre a morte de Cristo na cruz. Quando ele vai falar à igreja de Corinto, no capítulo de número 2, verso de número 2, ele diz: quando eu fui ter com vocês, eu não propus saber entre vocês outra coisa, senão a Cristo e este crucificado. O principal sermão do apóstolo Paulo era Cristo na cruz do Calvário, trazendo salvação a todos os homens. Só Paulo dá 65 referências que Jesus Cristo foi à cruz para consumar a obra da redenção. Tem um texto de Paulo na Bíblia Sagrada que eu acho lindo e poético, que ele fala sobre a cruz de uma maneira tão profunda que o meu coração se alegra e salta de alegria. Em Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, Paulo declara: de maneira que hajam em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, pelo contrário, aniquilou-se a si mesmo, tomou forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, aleluia, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo todos os joelhos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra confessem: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Quem está entendendo isso, levante as duas
tuas mãos para o céu esta noite e deixe-me eu lhe dizer essa verdade. Igreja do Senhor, eu sei que em praça pública a gente fica um pouco comedido, fica um pouco até tímido, mas eu gosto desse público, eu gosto de estar na rua. Aqui aonde a igreja chega, a igreja, você também tem liberdade. Levante as duas mãos para o céu, por favor. Quando Paulo diz que o nome dele está acima de todos os nomes, ele está dizendo que o nome de Jesus Cristo foi elevado a uma altura tão grande que está acima do nome de Maria, que está acima do nome de João, que está acima do nome de Pedro, que está acima do nome de José, que está acima do nome de Paulo, que está acima do nome do pastor Estelito, que está acima do nome do irmão Eliseu, que está acima do nome de Isaac. Não sobrou espaço para ninguém, irmão Fernando, porque o nome dele foi elevado por causa da morte dele na cruz do Calvário. O nome dele é poderoso. Você pode confirmar isto com glória a Deus. O nome dele foi exaltado na cruz do Calvário. Foi na cruz que Jesus consumou a obra da salvação. Foi na cruz do Calvário que a videira verdadeira se fez raiz de uma terra seca, que o santo se fez profano, que o santo se fez pecador, que o sacerdote se fez pecador, que a ovelha muda foi lançada perante os seus tosqueadores, mas foi lá também que ele conquistou a nossa salvação. Sem a cruz sem a morte de Cristo na cruz, não haveria perdão. Sem a morte de Cristo na cruz, não haveria salvação. Sem a morte de Cristo na cruz, não havia esperança. Sem a morte de Cristo na cruz, não haveria restauração. Sem a morte de Cristo na cruz, não haveria igreja. Sem a morte de Cristo na cruz, não haveria esperança de vida eterna. Mas Jesus foi à cruz do Calvário e nos trouxe esperança de vida eterna. Foi na cruz do Calvário que ele esmagou a cabeça da serpente e conquistou a nossa salvação no seu sacrifício vigário da cruz do Calvário. Essa morte de Cristo na cruz nos trouxe pelo menos 4 privilégios. O primeiro privilégio da morte de Cristo na cruz foi o privilégio da substituição. Porque aquela cruz não era dele, aquela morte não era dele, aquela blasfema que ele levou não era dele, as cuspidas que ele levou não era para ser dele, a cruz que ele levou não era para ser dele, a coroa de espinho que ele levou não era para ser dele, as chicotadas com azorrague não era para ser nele. Por quê? Porque nunca houve engano na sua boca. Era para ser em quem? Em mim e em você. Porque os pecadores eram nós. Quem transgrediu foi Adão. Quem caiu foi Adão. Quem escorregou foi a humanidade. Mas Deus em certo tempo enviou Jesus Cristo, e Ele voluntariamente se colocou à disposição do Pai e veio até a cruz como sacrifício substitutivo, vicário, voluntário e perfeito por você e por mim. Ele veio de forma substitutiva por amor a mim e a você, de forma expiatória. Nós não merecíamos, mas Jesus tomou todo o sofrimento em nosso lugar. O que nós merecíamos era estar debaixo de 7 palmos de terra, mas Deus a seu tempo, como diz João 3,16, porque Deus amou a seu tempo o mundo de uma tal maneira. A palavra tal maneira ali, a expressão hebraica e grega vai dar no mesmo, é eitiale, que significa Deus amou de todas as maneiras possíveis
possíveis. Da maneira que você imaginar, Deus lhe amou. Da maneira que você pensar, Deus lhe amou. Mesmo sem merecer nada, o amor de Cristo veio em seu lugar para tomar o sofrimento que era para ser em nós. Você pode levantar a mão e agradecer a Deus por isso. Jesus veio em nosso lugar. O segundo privilégio da morte de Cristo na cruz foi o privilégio da reconciliação. Em Adão, uma barreira foi criada por causa do pecado. A humanidade estava separada de Deus no pecado de Adão. E tinha que haver algo maior do que o pecado para a barreira cair por terra. E algo maior do que o pecado é o amor de Deus por nós. Aleluia! E o amor de Deus demonstrou-se maior do que o pecado. Enviou Jesus para promover reconciliação. A morte de Jesus na cruz promoveu reconciliação do homem com Deus. Em Adão a humanidade se intrigou de Deus. Em Cristo a humanidade se aproximou de Deus. Em Adão Deus detestou o pecado. Em Cristo Deus amou o pecador. Glória ao nome de Jesus para sempre. Adão trouxe a ofensa e colocou a barreira de separação, mas em Cristo, Paulo declara, Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas em Cristo, conforme Romanos 5, a partir do verso de número 18, está escrito, como pela ofensa, pelo pecado de um só homem, a saber Adão, veio a morte, veio o pecado, veio a transgressão, como também pelo um ato de justiça de um só homem, a saber Jesus Cristo justo, todos também foram reconciliados. A morte dele nos reconciliou com Cristo. Nós estávamos intrigados de Deus, mas a morte de Cristo nos aproximou de Deus novamente, colocando por terra a barreira que separava nós da intimidade com Deus. Escute só, a palavra para reconciliação no Novo Testamento grego é katalage. Katalage dá a ideia de quebra de inimizades. A morte de Cristo na cruz quebrou a inimizade entre o homem e Deus. Catalágio dá a ideia também de restabelecimento de amizade, restabelecimento de comunhão, reaproximação. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário aproximou você novamente de Deus. Efésios capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11, está escrito: vocês que no outro tempo não eram povo, eram gentios na carne, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, sem Cristo, sem Deus no mundo, já agora pelo sangue de Jesus Cristo, vocês chegaram perto, e o sangue dele colocou por terra a barreira de separação, e fez de ambos os povos um povo só, judeus, gentios e igreja. O sangue de Jesus Cristo uniu na cruz do Calvário. Agora olhe só, irmãos, ouvintes da palavra de Deus, como antes da morte nós estávamos separados da comunidade de Israel, ou seja, sem expectativa de cumprimento de promessa. Segundo,
Éramos gentios na carne, ou seja, incircuncisos, também não tinham direito a promessa nenhuma. Terceiro, estávamos, sabe como? Sem Cristo. Tem coisa pior do que não ter Cristo? Tem não. A melhor coisa do mundo é ter Jesus na vida. Quarto, estávamos, meu irmão, indiferentes ao conserto da promessa, ou seja, não haveria mais expectativa de promessa de vida eterna para nós. E sexto, estávamos sem Deus no mundo. Tem coisa pior, obreiros, de que viver nesse mundo sem Deus? Tem não, meu irmão. A coisa pior que tem é não ter Deus na vida. A coisa pior que tem é andar neste mundo tenebroso sem Deus. Mas com Deus, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, Ele diz: vocês eram gentios, agora é igreja. Vocês não tinham promessa, agora tem promessa de vida. Vocês estavam separados da comunidade de Israel, hoje vocês são lavados pelo sangue. Vocês estavam sem Deus no mundo, agora vocês têm Deus, têm Jesus e ainda tem o Espírito Santo da promessa. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus por isso. Jesus nos reconciliou. Na morte de Cristo, Ele restabeleceu a comunhão. Levante as suas mãos essa noite em nome de Jesus. Quem pode agradecer a Deus por isso, agradeça. Você não merecia nada. Um dia desse você estava aí lançado pelas calçadas. O cachorro, meu irmão, lambia a tua boca. Outrora você estava aí lançado na prostituição, na idolatria, nas drogas. Aí Jesus te viu um dia e te reconciliou e disse: vem, você é meu Fernando, você é meu Eliseu, você é meu Estelito, você é meu Maria, você é meu João, você é meu Paulo, você é meu Isaac. Jesus te alcançou aonde ninguém podia ir. Aleluia. Jesus nos reconciliou na cruz do Calvário. Essa reconciliação é simbolizada, conforme Hebreus capítulo de número 12, na rasgagem da sua pele na cruz, do seu corpo na cruz, e também pela rasgagem do véu do templo. Os irmãos sabem que o véu do templo era o que separava o santo lugar do santíssimo lugar. No santíssimo lugar estava a Arca da Aliança, onde o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão dos pecados, e oferecia o sacrifício por todo o povo, e só ele podia entrar lá. Os demais só iam até mesmo ao pátio ou ao santo lugar, mas só o sumo sacerdote entrava lá para fazer o sacrifício, fazer orações, petições pelo povo. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, conforme Mateus capítulo 27, a partir do versículo de número 51, quando Jesus, depois de dizer 6 palavras na cruz do Calvário, ele vai dizer a última foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o texto diz: havendo dito isso, expirou. Quando ele entrega o seu espírito e expira, acontecem 3 coisas na terra. Número 1, este véu que separava o santíssimo lugar do santo lugar tinha 2 toneladas de peso, 32 metros de comprimento, 18 de altura e 36 de espessura. Segundo Flávio José, o historiador judeu, disse que 24 bois, 12 puxando de um lado, 12 puxando do outro, não podia rasgar aquele véu. Aquele véu era exatamente a separação do santíssimo lugar do santo lugar. Só que quando Jesus entrega o seu espírito, aquele véu rasga igual uma seda, de alto a baixo, restabelecendo a comunhão do homem com Deus.
a comunhão foi reestabelecida, o véu foi rasgado e hoje você pode adentrar ao Santíssimo Lugar, na presença de Deus, aonde você quiser. Não precisa mais de confessionário, porque em qualquer momento, em qualquer hora do dia, você pode entrar no Santíssimo Lugar e falar com o teu Deus, Você não precisa mais pedir para alguém interceder por você. Por quê? Porque Deus te escuta de manhã, Deus te escuta de tarde, Deus te escuta de noite, Deus te escuta de madrugada, Deus te escuta agora. Deus escuta até o teu gemido, Deus escuta até as tuas lágrimas, porque o véu foi rasgado, a comunhão foi restabelecida na morte de Jesus na cruz. O véu rasgou. Você pode agradecer a Deus por isso. A comunhão foi restabelecida. Ele restabeleceu a comunhão com Deus. O véu rasgou. Tudo que o homem não podia fazer, Jesus fez por amor a mim e a você. A segunda coisa que aconteceu após o véu rasgado na terra, quando Jesus entrega o seu Espírito, segundo Mateus 27:51, o véu rasga, restabelecimento de comunhão com Deus. Segundo, houve um tremor na terra, um terremoto, pedras se fenderam, pedras se quebraram. O que a morte de Jesus estava querendo dizer com terremoto e pedras se fendendo? Estava dizendo: o onipotente que estava na cruz permanece onipotente depois da cruz. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Terceiro acontecimento que aconteceu depois que o véu rasga, as pedras se quebram. Acontece uma terceira coisa. Em Jerusalém, sepulcros estavam se abrindo. Não me perguntes quantos se abriram, porque não está no texto. Não me pergunte qual foi o coveiro que abriu, porque não está no texto. Não me pergunte como foi que eles saíram de lá, até porque havia gente que era sepultado em grutas, outros no chão mesmo. Eu não sei como saíram de lá. Eu sei o que o texto diz: muitos santos que dormiam no Senhor saíram de dentro da tumba, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. O que isso quer dizer, irmão Isaac? A morte de Cristo na cruz do Calvário, com isso estava querendo dizer: a morte de Cristo na cruz venceu a morte de uma vez por todas. Enquanto o diabo e seus asseclas achavam, meu irmão, que ali a morte era o fim, o diabo estava aperreado, era apenas o início, e ele sabia disso. Os mortos que dormiam no Senhor, surgindo vivos, estava dizendo: o poder da ressurreição. A partir da cruz, o crente não morre mais, ele parte dessa vida para estar com Cristo. Quem entende isso, levanta a mão e dê glória a Deus. Ou seja, a morte de Jesus na cruz do Calvário matou a morte humana e nos deu vida eterna. O aguilhão da morte foi quebrado na cruz. É por isso que alguém diz assim: os crentes não têm medo de morrer. Não é não, porque crente não morre. Crente parte daqui para estar com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, a morte de Jesus na cruz quebrou o poder da morte. Por quê? Porque você não morre mais. Você parte daqui para estar com o Senhor. Quem entende isso, levante a mão nesta noite e glorifique ao Rei da glória. A morte de Jesus na cruz, a morte de Cristo matou a morte na sua morte
na cruz. Aleluia. Eu vou repetir, é um pouco difícil de entender, mas quando você entende, glória a Deus, melhora. A morte de Jesus Cristo na cruz matou a morte na sua morte para te dar a vida eterna. Um dia você também vai ressurgir dentre os mortos, só que vai surgir de forma diferente. Você vai receber um corpo glorificado, vai se encontrar com o Senhor nos ares, e de lá Ele vai dizer: me acompanha, igreja, vamos entrar no reino que eu já preparei desde a fundação do mundo. O céu te aguarda, crente, o céu te agrada, minha irmã, o céu te aguarda, minha irmã. Levante a mão e agradeça a Deus por isso. A morte dele nos reconciliou. Terceiro, a morte de Jesus, além de nos substituir, de nos reconciliar, a morte de Cristo, o terceiro grande privilégio dessa morte é justificação. A morte de Jesus te justificou e me justificou na cruz do Calvário. O que é justificar? O termo para justificação no Novo Testamento é sadak, que dá a ideia de um veredito favorável. Tornar alguém justificado, mesmo sendo culpado. É tornar alguém livre, mesmo sendo culpado. A morte de Jesus fez isso por mim e por você. A ideia de Paulo em Romanos é uma mãe que se compadece de um erro do filho. Quem é pai aqui sabe que às vezes, quando a criança faz uma arte, o pai, por ser mais, quer castigar o filho, quer até pegar uma sandalinha para dar umas palmadas. Aí a mãe chega e diz: não, meu filho, faça isso com ele não, ele vai aprender. E ele sai ileso da situação. O que Jesus fez por nós foi isso. Porque se fosse por Deus, a gente já era para estar, meu irmão, debaixo de 7 palmos de terra. Porque a natureza de Deus, Ele abomina o pecado. Mas Jesus, com sua morte na cruz, nos cobriu e disse: eles vão aprender, porque eu vou justificá-los. Ou seja, a morte de Jesus te tornou justo, mesmo sem você merecer. E essa justificação é em 3 instâncias. Já que estamos falando de inquérito, de absolvição, vamos falar de 3 instâncias de justificação que Jesus nos justificou. Número 1, Romanos 3:24, está escrito: e sendo justificados pela graça. Paulo diz: vocês foram justificados pela graça. O primeiro nível de justificação que Jesus nos justificou foi pela graça. A graça é suficiente para nos justificar. Quando todos querem lhe acusar, a graça lhe justifica. Quando todos querem lhe apontar, a graça lhe justifica. Quando todos querem cuspir você para fora, a graça te abraça. Quando alguém diz que você não serve mais, a graça diz: para mim serve, eu dou jeito. Quando a sociedade olha e diz: esse aí não tem mais futuro, a graça diz: tem sim, porque eu dou futuro a quem não tem futuro. Quando alguém diz: não tem esperança, eu dou esperança aos desesperançados. Escute, a graça não lhe exclui, a graça lhe inclui. A religião exclui, a graça inclui.
A religião rejeita, a graça te ajeita. A religião aponta o seu pecado quando você cai. A graça pergunta: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, e ainda diz: vai em paz e não peque mais. A graça lhe abraça. E quando eu falo de religião, eu não estou falando de Jesus, porque Jesus não é religião. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é a salvação da humanidade. Quando eu falo de religião, eu não estou falando, meu irmão, de salvação. Não. Eu estou falando de ideias, de ideologias. Quando eu falo de salvação, eu estou falando de uma pessoa, não é de uma instituição. Vou repetir: quando eu estou falando de salvação, eu não estou falando de um lugar, de uma instituição. Eu estou falando de uma pessoa. Pois me explique isso aí, irmão Isaac, vou explicar. João capítulo de número 6. Jesus está pregando, e horas vão se passando, e daí a pouco a mensagem de Jesus não era leve como essa aqui não, meu irmão. A mensagem de Jesus era couro naquele dia, era aquela mensagem de doutrina, meu irmão, buscava se arrumar, e daí a pouco começou a gente indo-se embora, e o povo foi indo embora, porque onde tem Bíblia, meu irmão, onde é pregado a Bíblia, meu irmão, na graça e na autoridade, parece que dá um comichão no ouvido, e Jesus pregando, aí gente indo-se embora, era nego correndo para todo lado. Aí Pedro, incomodado, irmão Fernando, disse: está vendo aí não, Jesus? O povo está indo embora. Jesus disse: quer ir também? Vai. Aí Pedro disse: não, Senhor. Para quem? Não é para onde, é para quem iremos nós? Pois só tu tem palavra de vida eterna. Com isso, Pedro estava dizendo: a salvação não está em lugares, a salvação está em uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Pedro não disse para onde. Se ele tivesse dito para onde, ele estava perguntando qual é o lugar que tem salvação. É na presbiteriana? É na Assembleia de Deus? É na católica? Não, tem salvação onde tem Jesus. A salvação não está em lugar, a salvação é numa pessoa, em Jesus Cristo de Nazaré. Quem entende isso, levante a mão e dê glória ao nome dele. A salvação é em quem? É em Jesus. Ele é a salvação. A graça lhe abraça. Exemplo: eu estou falando que a graça lhe justifica. João capítulo de número 8. Jesus está lá pregando, vai para o templo pregar, e quando ele está pregando, o fariseu e o escriba é especialista em acusar os outros, porque só ele está certo, só ele é o bom, só ele conhece a lei, só ele não peca, só ele não escorrega, só ele é santo, só ele é salvo. Aí eles são especialistas nisso. Os escribas e fariseus pegam uma mulher em um ato de adultério e levam até Jesus, meu irmão, arrastando, era arrastando mesmo, já pronta para atirar as pedras, apedrejar. Chega na presença de Jesus, lança ela lá e diz: Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério. E a lei de Moisés, de lei, fariseu entende demais. A lei de Moisés diz que assim proceda com quem for pego no ato de adultério, seja apedrejada. Jesus, ouvindo, você que está ouvindo também esse serviço de som, essa palavra é para você que está aí online. Jesus começou a escrever com um dedo na terra. Enquanto os acusadores te acusam, na terra Jesus escreve o teu perdão. E Jesus só ouvindo, escrevendo, continuou escrevendo. Daí a pouco Jesus diz: quem dentre vocês que não tem pecado, faça um favor, seja o primeiro a tirar a pedra. Disse isso e continuou a escrever.
Aí a turminha de fariseu e escriba começou a deixar as pedras. Eles não levaram as pedras não, começaram a deixar. Porque as pedras é para você se lembrar que alguém tentou apedrejar, mas a graça tomou a frente e te justificou. Aleluia. E o texto diz assim: começando pelos mais velhos até os mais novos, foram deixando as pedras e indo embora, indo embora, indo embora, indo embora. Daqui a pouco foram todos. Jesus pergunta à mulher: cadê os que te acusavam? Não sei, sumiram. Porque quando a graça justifica, quando a graça abraça, os acusadores partem em retirada. E Jesus diz: também eu não te condeno, vai em paz e não peques mais. Levante as suas mãos essa noite em nome de Jesus Cristo. A religião ali é simbolizada nos escribas e fariseus. A religião queria acusar, a religião queria matar, a religião queria excluir. Mas a graça que é Jesus, a graça que é Jesus perdoa, a graça que é Jesus justifica, a graça que é Jesus abraça, a graça que é Jesus ainda manda ir embora justificado. A graça te justifica e te abraça esta noite. Você que ouve esse serviço de som, escute isso. Não importa a maneira que você se encontra, não importa a maneira que você está, não importa o que você fez, não importa o que andam dizendo de você, o Espírito Santo está dizendo esta noite a você que está ouvindo: tem jeito para você, tem jeito para o teu pecado, tem jeito para o teu vício, tem jeito para a tua família, tem jeito para a tua casa. Alguém olha para você e não dá nada para você, mas a graça veio aqui esta noite em Campo Redondo dizer: eu lhe abraço, eu lhe justifico, vem para mim, a graça te quer. Esse é o primeiro nível de justificação pela graça, Romanos 13:24. Segundo nível, o segundo nível de justificação é pela fé. Romanos 5:1 está escrito: sendo justificados gratuitamente pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa linda. Para você ser justificado, você não precisa pagar nada, você não precisa dar dinheiro, você não precisa fazer sacrifício. É gratuito, é gratuito, é gratuito. Sendo justificados gratuitamente pela fé. A fé é o segundo nível de justificação. A fé te justifica, meu irmão. A fé te justifica, meu irmão. Por que a fé nos justifica? Porque a fé é o único meio, querido ouvinte da palavra de Deus, de você se achegar a Deus, de você se achegar a Jesus. Você que tem procurado outros meios de salvação, tira o cavalo da chuva. A salvação é só pela fé. A justificação é só pela fé, meu irmão. A fé é o único meio que conduz o homem à salvação. Está escrito Romanos 1:17, porque nele ali é Jesus, porque em Jesus se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, mas o justo viverá da fé. A salvação não é pelo que você faz. A salvação não é por causa que você dá cesta básica aos pobres. A salvação não é pelo sacrifício que você faz de acender 7 velas e orar 7 vezes ao dia. A salvação não é porque você é dizimista. A salvação não é porque você é ofertante. A salvação não é porque você fez um voto com Deus. A salvação não é você subir um monte de joelho, meu irmão. Não, não, não. A salvação não é pelo que nós fazemos. A salvação é pelo que Jesus já fez. É pela fé. Esse é o cerne da mensagem salvífica. Esse é o legado da reforma protestante. Um dia em 1517, na biblioteca de Leipzig, na Alemanha, Martinho Lutero lia um pergaminho
de Abacuque, depois foi para Romanos e viu que o justo é justificado pela fé, é salvo pela fé. Ele entendeu que não precisa mais orar pelos mortos, porque arrependimento é em vida. Ele entendeu que não precisa mais fazer missa de um dia, nem de dois, nem de três, nem de quatro. É pela fé enquanto há vida. Esse pregador veio de Santa Cruz, ele está afrontando a minha fé. Não, eu estou dizendo a escritura para você, querido ouvinte da palavra de Deus. Se a nossa regra de fé é a escritura, ela deve ser pregada. Diga amém. Salvação só pela fé. A fé é suficiente para salvar. Efésios 2, versículo de número 7 e 8 está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, ou seja, por aquilo que você faz, não vem das obras, mas de Deus, como dom gratuito para nós. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Já pensou, irmãos? Alguém auto se proclamar: eu sou salvo pelo que eu faço. Ah, irmão, o negócio estava feio. Se fosse salvo pelo que eu faço, o sacrifício de Cristo na cruz tinha sido em vão. Não é pelo que você faz, é pelo que Jesus já fez. Levante as suas mãos essa noite e agradeça. Só em quem Jesus já fez, abra a boca e dê glória em praça pública. É pelo que Ele fez. Terceiro nível de justificação: primeiro pela graça, segundo pela fé. Terceiro nível de justificação, para não ficar espaço para os acusadores: pelo sangue. O terceiro nível de justificação é pelo sangue de Jesus. Romanos 5 e 9 está escrito: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. O que é que Paulo está dizendo em Romanos 5 e 9? O que ele está dizendo é que o sangue de Jesus nos justifica da ira vindoura. Que ira vindoura é essa? A ira do Deus irado e poderoso, em um período que essa terra vai se chamar grande tribulação, aonde as taças da ira de Deus vai descer sobre essa terra, quem aqui estiver. É aonde vai chegar um momento, meu irmão, que o sangue vai dar pelas canelas de tanta mortandade. Vai chegar um momento por 5 meses, onde o nego vai querer tirar a própria vida, querer tirar da própria vida, e não vai encontrar morte em nenhum lugar. É um período, meu irmão, de desgraça na terra. Pois é, antes disso, se você quiser, tem jeito. Sabe qual é o jeito? Pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue dele nos justifica da ira vindoura. O sangue de Jesus te justifica. Levante as duas mãos para o céu esta noite. É só para quem creu que eu vou profetizar aqui. Alamande kamassuria madahai urimikalamassuria madagasheria. Oi, irmão, eu não sei pregar sobre Jesus e não me alegrar não. Pregar e ouvir mensagem sobre Jesus é o que alegra o meu coração. Levante as suas mãos e receba essa palavra: justificação pela fé, pela graça e pelo sangue. Justificação pela graça, pela fé e pelo sangue. Sabe o que é isso? Aonde tem graça, aonde tem fé e aonde tem sangue, os acusadores deixam as pedras no meio do caminho, partem retirada. Sabe o que é isso? Aonde tem graça, aonde tem fé e onde tem sangue,
Os acusadores estão partindo em retirada esta noite. O acusador principal, que é o diabo, ele não aguenta, porque onde a graça chega, onde a fé chega, onde o sangue chega, tem justificação, tem arrependimento, tem salvação, tem restauração. Você foi justificado para a glória de Deus. Finalização. Terceiro grande privilégio da cruz. Primeiro, substituição. Segundo, reconciliação. Terceiro, justificação. Quarto, por gentileza, fiquemos de pé esta noite. Pegue na mão de alguém do seu lado, irmãos. Feche o corredor aí, por favor. O quarto grande privilégio da cruz foi o privilégio da aniquilação. A morte de Jesus na cruz aniquilou o poder do pecado sobre aqueles que entregam a sua vida a Cristo. Vou repetir. A morte de Jesus na cruz aniquilou o poder do pecado sobre nós. Aniquilar é quebrar, é destruir. A morte de Jesus na cruz destruiu o poder do pecado sobre nós. Mas como é que é isso, Isaac? Eu ainda continuo pecando. Eu vou explicar aqui para você isso. Romanos 6:14 está escrito assim: porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo está dizendo que na cruz do Calvário, na morte de Cristo, o pecado foi quebrado na cruz. Quando ele diz que o domínio do pecado não tem mais domínio sobre nós, ele está dizendo que o pecado foi quebrado. Você não é mais dominado pelo pecado. Você não é mais escravo do pecado. Você agora, em vez de dominado, quem te domina é a presença de Jesus Cristo. O poder do pecado quebrou-se na morte de Cristo. Levante as suas mãos em nome de Jesus Cristo e adore ao Senhor esta noite. Aleluia. Isso. Abra sua boca e adore a Ele. Glorifique a Ele nesta noite. Adore a Ele esta noite. A morte de Cristo é suficiente para te salvar. Aleluia. Mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Aleluia. Pelo sangue, Aleluia. Isso, adore. Somos redimidos, sim, Anda, pelo sangue carmesim. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer uma oração específica esta noite. Eu quero fazer uma oração específica esta noite. Se houver alguém que tem alguma enfermidade no seu corpo, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Se chegou alguém enfermo aqui, ou tem alguém em casa enfermo, saia do seu lugar que eu quero orar por você. A morte de Jesus na cruz também cura, viu? Cura no corpo físico e no corpo espiritual. Está escrito: pela morte de Jesus na cruz, verdadeiramente Ele tomou sobre Ele as nossas dores e as nossas enfermidades,
levou sobre ele na cruz do Calvário. Você que tem alguma enfermidade, saia do lugar que eu quero orar por você. És um grande Jesus quer pecador. curar esta noite. Eis aqui teu Alamachora badarabagaça. Pregador Iriamande do Camassúria. Calvário, Decamanda gaxéria da camácia. Ande faz. da cruz seu Remandenai de camassúria. graças pra Aleluia. Calvário. Aleluia. Sangue, Aleluia. Aleluia. Cede-me do sim. Aleluia. Sangue carmesim. Aleluia. Pelo sangue de Jesus no Calvário. A igreja levante as mãos em nome de Jesus. Eu quero fazer um segundo convite. Aqui já estão os que têm algumas enfermidades e o Senhor pode curar esta noite. A igreja crê, diga glória a Deus. Eu quero fazer uma segunda oração. Se houver entre nós pessoas que ainda não são crentes, que não confessam a mesma fé que nós, dê um sinal com a mão assim para me lhe conhecer. Alguma pessoa que não é crente. Se você quiser sair do seu lugar e receber essa oração, eu quero orar por você também, abençoar a sua vida. A igreja, levante as mãos e vamos orar. Levante as mãos em nome de Jesus. Pai, em nome diz que os sinais seguirão os que crerem. Eu ministro, Pai querido, cura. A tua palavra, Senhor, diz que um dos teus nomes é Jeová Rafá, o Deus que cura. Alamande Camassúria. O teu nome, Senhor, é Jeová Rafá, o Deus que dá saúde. Receba em nome de Jesus restauração da saúde, restauração de saúde. Toca agora, Senhor. 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 Queima esta enfermidade, Pai querido, todos os ossos, problemas cardíacos, problemas do sangue. Alamaxéria da Camandarabahai. Receba saúde. Receba saúde. Receba saúde. Receba saúde. Receba saúde. Em nome de Jesus. 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 Pai, a tua palavra foi pregada esta noite. Aplica esta palavra no coração do teu povo, causando restauração, edificação, consolação, exortação. Se você pode, abrace alguém do seu lado, abrace. Dê um abraço a alguém do seu lado e diga para ele: a morte de Jesus na cruz te deu salvação, te deu vida eterna. Diga para ele: a morte te deu vida. Quando você está enfermo e pede a Deus pra te curar, Deus envia uma cura. Escute. Deus ama você. Nessa noite, alguém Ama que ouviu esse você. serviço de som e que entendeu que Jesus falou, Deus Jesus te chama esta noite. você. Você que não é crente ainda, Jesus te chama. Por mim, Cadê a primeira pessoa que quer entregar sua vida a Jesus? Jesus, Que quer voltar para casa do Pai. Deus Jesus te chama. ama você. Aleluia. Há alguém entre nós essa noite que deseja entregar sua vida a Jesus? A Jesus. Foi lido esta noite: vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Alguém entre nós que ouviu a palavra de Deus
e quer entregar sua vida a Jesus? Se não há, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, e lhe dê outra oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Deus ama você. Deus